Começa agora na Costa Verde. Costa Verde no ar. Costa Verde no ar. Apresentação eu, Valdemar César Ramos. Nós estamos aqui com a presença honrosa e esperada do nosso comandante da PM, Polícia Militar do Rio de Janeiro também, Coronel Menezes. É uma satisfação conversar com o senhor, bater esse papo e ver o que o senhor fala disso tudo, desse momento. Eu acho que é um momento bom para a população do Rio de Janeiro e também bom para a dinâmica da polícia como um todo. Obrigado, Valdemar. Obrigado aos telespectadores e ouvintes da Costa Verde, que a gente está não só na rádio, mas também na internet. Então, é uma oportunidade ímpar e muito produtiva para que a gente possa colocar os dados da nossa ação, colocar algumas questões que, porventura, possam estar em aberto e que a população tenha dúvida. E a gente aqui, o Valdemar, não quer e nem tem essa pretensão de que as pessoas concordem com a gente. Mas eu acho fundamental que os operadores de segurança sejam ouvidos e que as pessoas tenham a possibilidade, de forma livre e de forma democrática, poder formar a sua opinião a respeito do fato e não ser conduzido pela grande mídia para narrativas enlatadas e muitas das vezes tendenciosas, né? Eu acho que é um momento positivo para a segurança pública do nosso Estado. Basta fazer uma análise dos números e as pesquisas apontam isso, Paraná Pesquisas, o Datafolha, o Atlas, apontando um apoio maciço da população à operação, ao saldo da operação, o que a operação representou. Não, e essa aprovação ocorre em toda a faixa das classes e vejo que ela teve acolhimento até das classes consideradas hipossuficientes. Não, o que saltou mais aos olhos foi um dado muito relevante da pesquisa da Atlas, em que 87,6% dos moradores de comunidade estão apoiando a ação da polícia. Isso demonstra, inclusive, que a nossa operação ela funciona não só para o asfalto, como para o morador da comunidade. A gente não trabalha sobre essa lógica, a gente trabalha enquanto instituição de Estado para a população como um todo, não estabelece cidadão de asfalto, não existe essa divisão para nós, mas muitas pessoas às vezes tratam como os moradores de comunidade, os moradores do asfalto, e a aceitação dessa operação ela teve uma amplitude por todas as camadas, das classe A até a classe E, e principalmente o que nos causou essa satisfação e essa mudança de paradigma, mudança de chave nessa percepção do trabalho da polícia, é que 87,6% dos moradores de favela, de comunidade, apoiam a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil no Complexo do Alemão e da Penha. Isso é muito relevante, isso é muito significativo, isso é algo que a gente precisa ressaltar, porque o morador de comunidade também não aguenta mais. O morador de comunidade quer ser e quer ter à sua disposição todos os serviços, e isso implica numa cidadania plena, isso implica em trazer para ele o que o morador do asfalto tem, porque, Valdemar, é preciso que se diga que esses marginais, eles oprimem, eles assassinam, eles torturam, eles abusam desses moradores, eles cobram taxas, eles impõem barricadas, ficam com um fuzil na porta das casas desses moradores, e isso realmente é algo inaceitável no Estado Democrático de Direito, é algo que a gente não pode tolerar, à medida em que as barricadas elas fazem com que o morador não possa receber um carro de aplicativo na sua porta, não possa receber uma encomenda do iFood, não possa ter à disposição o acesso de um veículo de ambulância, de um veículo de polícia, de um carro de bombeiro, ou seja, de serviços essenciais que estão disponíveis para toda a população, grande parte da população que está nas áreas ditas urbanizadas e áreas do asfalto. Isso a gente precisa dar um basta, precisa não aceitar, e isso demonstra, porque durante muito tempo se vendeu esse discurso, essa narrativa
de que o morador de favela ele era conivente com as facções criminosas, e essa pesquisa ela desconstrói tudo isso, ela demonstra que aquela romantização do crime que existia há muito tempo atrás, de que o criminoso ele cuidava da comunidade, de que ele era um assistencialista, hoje está totalmente desconstruída, e que o próprio morador de favela ele repele e ele é contra essas facções dentro das comunidades. As pesquisas mostram claramente isso, e me parece que a grande maioria da população do estado do Rio de Janeiro está dando ao senhor e à PM e aos policiais civis, porque não, parabéns, né, coronel? E dentro disso, eu ia perguntar, porque a gente começou aqui do início, eu vi numa entrevista há poucas horas, recente do senhor, que o senhor diz que é lógico que uma operação envolvendo milhares de homens, né, ela vai ter colaterais, não adianta. Sim. É muito, então, possa ser que momentos antes, eu estive com o senhor um mês, e o senhor dizia que o senhor ia avançar em muitas áreas, o senhor não quis falar nada, eu também não sabia, e quando eu vi o senhor veio com essa operação, ótimo. O senhor acabou de dizer que a população do Rio, fica uma pergunta no ar, poxa, a polícia não faz nada? Isso. Mas eu vi também que o senhor queria que o senhor subiu ali com homens, mais ou menos uma referência no local certo de 4 a 5 por 1, né? Exatamente. Preciso que se diga, eu vou fazer aqui um resumo para que as pessoas entendam de uma linha do tempo o que ocorreu. Essa operação ela surge de uma apuração da Delegacia de Repressão Entorpecente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma investigação com cerca de 1 ano, em que ela focou o Comando Vermelho e a atuação do Comando Vermelho no Complexo da Alemão e da Penha. E dessa operação surgiram 100 mandados de prisão e 160 mandados de busca e apreensão, que precisavam ser cumpridos. Essa operação ela faz parte da Operação Contenção, que é um programa permanente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Segurança Pública, que visa barrar a expansão territorial das facções criminosas. E ela tem 2 eixos principais: o eixo investigativo, e o eixo operacional. O investigativo trabalha na lavagem de dinheiro e no branqueamento de capitais, ou seja, age na investigação e no sufocamento financeiro dessas guarnições, dessas facções, que é algo que é muito necessário, é algo que historicamente demonstra efetividade, demonstra eficácia no combate a essas máfias. E o segundo eixo é o eixo operacional, que é liderado pela Polícia Militar, até pela sua maior capacidade numérica, logística e ostensividade no terreno. Então, a gente desenvolveu, a partir dessa... Ou seja, a PM é a verdadeira mão na massa, né? Exatamente. A gente desenvolveu, a partir dessa demanda, que chegou cerca de 60 dias antes do dia 28 de outubro, quando foi deflagrada a operação. A operação, quando nos chegou essa demanda, olha, nós temos que fazer uma operação para cumprir mandado de prisão e busca e apreensão no Complexo da Alemão e da Penha. A gente se debruçou de maneira criteriosa, minuciosa, entendendo o risco, e um risco alto, e a alta complexidade também dessa operação. É sabido, Valdemar, que essa região ela é o QG, o quartel-general do Comando Vermelho, né? As lideranças, as principais lideranças hoje do Comando Vermelho se escondem naquela comunidade, lideram ações criminosas daquela comunidade, ordenam barbáries dentro daquela comunidade. Além disso, nós temos notícias, e notícias de forma recorrente, da presença de diversas lideranças criminosas aliadas ao Comando Vermelho de outros estados. Eu diria que lá é uma academia do crime. O Airbnb do crime, o resort do crime. Caramba. Ou seja, essas lideranças elas pagavam ao Comando Vermelho quantias mensais para buscar proteção, buscar status dentro da organização e buscar também know-how
para aplicar nos seus estados de origem. Então, eu recebi o chefe do GAECO, do Ministério Público, e o secretário de Segurança do Estado do Ceará, clamando por uma operação no Complexo do Alemão e da Penha, e em outras comunidades também do Comando Vermelho, porque lideranças do Estado do Ceará estavam escondidas no Rio de Janeiro, como do Amazonas, como do Estado do Pará, de Goiás, do Rio Grande do Norte, da Bahia, escondidos no Rio de Janeiro, nesses grandes complexos, praticando ações criminosas, liderando ações criminosas no seu estado de origem e tornando o desafio muito maior para essas polícias, à medida em que qualquer ação nesses seus estados só prendia ou matava elementos do segundo e terceiro escalão, o que não resolvia o problema, porque eles eram facilmente repostos por outros marginais. Sim. Então, o fato da gente poder prender um número expressivo, foram 33 presos de outros estados e diversas lideranças criminosas neutralizadas e mortas na ação das polícias no dia 28 de outubro. Isso foi muito importante. Eu me lembro que o senhor falou na entrevista que a primeira linha de contenção dos marginais lá em cima era basicamente feita por essa turma. Esse pessoal do segundo e terceiro escalão. Dos caras de fora também. Que eles são utilizados para serem presos ou serem mortos, de forma que as lideranças possam fugir, possam buscar fuga ou abrigo de uma troca de tiros. Então, nós, através desse trabalho, dessa demanda que chegou para a gente, nós modelamos, entendendo aqui, eu quero reafirmar, que segurança pública não é uma ciência exata, não é uma ciência cartesiana. É preciso entender que existem variáveis que você não controla. Sim. É preciso entender que você precisa estabelecer um tipo de operação, um tipo de utilização através de uma análise prévia, e para isso que serve a tecnologia, a inteligência, para que você possa obter e produzir conhecimento necessário a subsidiar um planejamento adequado àquela demanda específica. E junto disso tudo você tem um ser humano lá em cima. Né? Exatamente. Você não pode prever o tipo de reação que o teu oponente vai produzir naquele momento em função de diversas situações que podem ocorrer no transcurso de uma operação. Então, nós estabelecemos, nesse momento, análises de coisas muito importantes que eu vou passar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Primeiro, nós analisamos diversos relatórios de inteligência a respeito de marginais e da facção que atua nessa região, que é o Comando Vermelho. Nós também analisamos um grande número de imagens produzidas por drones, imagens feitas de dia, imagens produzidas também no horário da noite, porque nós temos drones com câmeras termais, câmeras de calor, que a gente pode verificar a movimentação noturna. E também, principalmente, a gente pôde analisar e estudar operações anteriores, Valdemar. E foi muito importante isso, porque a gente percebeu que, além do desafio que é adentrar naquelas comunidades, e para quem não conhece o Complexo do Alemão e da Penha, são 27 comunidades no entorno desses grandes complexos, que são divididas por uma área montanhosa, denominada Serra da Misericórdia, que é uma montanha extremamente extensa, pedregosa, tem inclusive uma pedreira lá em funcionamento, que tem uma vasta e densa vegetação de Mata Atlântica, né, que causa para a gente um desafio, mas que essa mata, essa serra, ela, de forma recorrente, era utilizada em operações anteriores como rota de fuga para os marginais. E isso causava um sentimento de impunidade, um sentimento de que a operação não tinha sido bem planejada, à medida em que os marginais promoviam um enfrentamento inicial e, em determinado momento da operação, eles se dirigiam para a mata e dali eles
Mas fugiu. de lá desculpa perguntar, ali eles acessam para onde, Coronel? Porque tem as ligações, a Serra da Misericórdia, ela está exatamente no centro desse grande complexo. Sim. Então você tem acesso dessa área de mata aí da Serra para todas as 27 comunidades que estão no entorno da Serra da Misericórdia, que compõem o Complexo do Alemão e da Penha. Então, todas essas comunidades, eles têm acesso à região de mata e à região da Serra. Quer dizer, se o Então, cara fugir para as várias, ele bota uma roupa normal e sai não, andando e é preciso dizer que é uma área correspondente a 2 vezes o bairro de Copacabana. Certo. Então, é uma área muito grande, é uma área que impõe para os policiais que operaram ali uma dificuldade muito grande, impôs, né? Então, o que a gente fez? A partir dessa análise de relatórios, de imagens e de operações anteriores, a gente decidiu fazer um grande cerco e havia dados de inteligência que apontavam que nós enfrentaríamos cerca de 500 homens armados de fuzis. Esse número poderia variar para mais ou para menos. Sim. Então, a gente partiu de um planejamento em que empregamos 5 vezes mais homens do que a perspectiva do que nós enfrentaríamos naquela situação. Então, a gente entrou nas comunidades com 2.500 homens. E isso estabeleceu, obviamente, uma lógica de possibilidade de aqueles que optassem por se render, como é preciso dizer que o número de prisões também foi altamente relevante, foram 113 prisões, né? 117 mortos, Os caras 121 no total, os caras 117 marginais e 4 policiais. E os caras com mandado de busca, a grande maioria foi pego. A maioria com mandado de prisão. Dos 117, tinham 78 com mandado de prisão, além de vários elementos, vários marginais, com passagens, com registros em redes sociais, em prontuários de inteligência, de envolvimento com a facção criminosa. Então, nós fizemos, de maneira inédita, além da ocupação e da infiltração, o grande cerco que nós fizemos nessas comunidades, e tinham policiais nesse cerco, do 3º Batalhão, do 41º Batalhão, de Unidade de Polícia Pacificadora, do Batalhão de Choque, da Polícia Civil e do Batalhão de Operações Especiais. Certo. Então, houve a infiltração desses policiais na área baixa, na parte baixa. Esses policiais foram recebidos de uma maneira de um enfrentamento muito intenso, né? Os policiais foram recebidos a tiros, as barricadas dificultaram o nosso acesso, são barricadas que são verdadeiras obras de engenharia, complexas, que são perfis metálicos concretados no asfalto, soldados, muitos deles eletrificados, várias trincheiras nas vias de acesso também foram colocadas. Eles cavaram, utilizaram máquinas para cavar trincheiras com mais de 1 metro de profundidade para impedir a passagem dos nossos blindados. Sim. Eles atravessaram veículos, incendiaram as barricadas. As imagens mostram que quando nós adentramos na comunidade por volta de 4 horas da manhã, entre 4 e 5 horas da manhã foi o momento da entrada das nossas tropas nas comunidades, nós tínhamos e nos deparamos com mais de 20 pontos de barricadas incendiadas, ou seja, são táticas e técnicas de guerrilha, são técnicas militares utilizadas. As imagens demonstram também que todos eles estavam com uniformes táticos, estavam com coletes, estavam com coturnos, inclusive confundindo a uniforme com as nossas tropas. Certo. Então, isso demonstra, Valdemar, e também os dados de inteligência apontaram isso, que essa facção ela tinha uma prática de cooptação de ex-integrantes das Forças Armadas, ex-integrantes das forças policiais, para fazer treinamento militar para esses marginais, para que eles pudessem enfrentar as polícias. Então, é importante entender o grau de complexidade e o grau de agressividade que esses criminosos impuseram a nossas tropas que foram no terreno. Porque muito se diz, não, porque foi uma chacina,
porque o número de mortes é um absurdo. Só morreu quem enfrentou e optou por enfrentar as polícias. As imagens demonstram isso. Eles atiraram o tempo todo contra os policiais. Eles promoveram um confronto de mais de 16 horas com as nossas forças policiais. Nós tivemos que levar reserva de material bélico para suprir o consumo de munições feito pela nossa tropa, porque os carregadores foram todos esvaziados. A gente teve que levar munição sobressalente. Então, é preciso que se diga que a reação do criminoso é que gerou esse número de mortes, e não a ação da polícia. E, para além disso, os senhores perderam o homem, né? Não, exatamente. A gente, por mais que a gente tivesse todo o cuidado, todo o critério para buscar um planejamento muito bem elaborado, a gente teve a triste notícia, o triste fato de ter 4 heróis da sociedade que saíram de casa para fazer o seu ofício, para proteger a sociedade, e que tiveram as suas vidas retiradas por esses marginais. E esses quatro homens, o policial Marco Vinícius, o policial Rodrigo, o sargento Serafim, o sargento Weber, eles são os verdadeiros heróis e as únicas vítimas dessa operação. São heróis do Rio, né? Heróis do Brasil. Sim. Nós empurramos esses marginais, e é preciso que se diga que o planejamento contemplava também, de maneira inédita, a ocupação por homens do BOPE na parte mais alta da Serra da Misericórdia, infiltração desses homens, que também foi essa ocupação conquistada à base de confronto, porque existiam homens já na mata esperando. Então, o pessoal do BOPE entrou numa linha de policiais pela Serra da Misericórdia e ocupou a parte mais alta da serra. Mas esse ocupou criando por situações aí, eles vieram trocando tiro de lá de Vieram trocando tiro lá de baixo, ao mesmo modo que a outra tropa. Só que eles criaram uma linha de policiais que a gente chamou essa tática de muro do BOPE, né? E quando eles entram sendo atacados pelos marginais, isso desconstrói a narrativa de muitos mal intencionados, dizendo que a gente criou o muro do BOPE para promover uma emboscada para a facção criminosa. E não foi emboscada nenhuma. Até porque, de maneira inédita também, os policiais que estavam na mata, que foram selecionados entre os melhores policiais do BOPE, foram preparados para a conduta de patrulha, tiveram treinamento específico de tiro, de condução nesse tipo de terreno. Nós utilizamos, Valdemar, e eu quero aqui dizer, que isso desconstrói também toda a narrativa da chacina. Quem vai promover uma chacina quando a gente utilizou gás lacrimogênio, munição não letal? Nosso objetivo era saturar, e nossos policiais todos estavam com a máscara de gás para poder operar num ambiente saturado de gás lacrimogênio. As imagens mostram isso, dos drones e das câmeras corporais, que os policiais, a todo momento, quando eles estavam nesse combate, nesse enfrentamento a essas quadrilhas, eles atiraram bombas de gás, eles aplicaram bombas de gás na área de mata, nas trincheiras, nos buracos e nas pedras em que esses bandidos estavam escondidos, atirando contra nossas equipes, com o objetivo de que eles, porque a gente entendia o seguinte: quando o seu oponente ele aspira o gás lacrimogênio, ele perde a capacidade de combate, porque ele tem dificuldade de enxergar, ele tem dificuldade de respirar, causa náuseas, vômitos, enjoo, vômitos. Então, a nossa perspectiva é que eles pudessem se entregar, Sim. Como o BOPE, e tem imagens que comprovam isso, o BOPE prendeu também diversos elementos da mata que optaram em se render. Então, aqueles que foram neutralizados, foram mortos, foram aqueles que enfrentaram as forças policiais, inclusive tirando a vida de 2 policiais militares e 2 policiais civis. Então, a agressividade, o comportamento criminoso, o comportamento facínora, e não pode ser atribuído à polícia. O comportamento facínora foi do Comando Vermelho e daqueles homens que estavam lá com roupas táticas, com uniformes, com diversos fuzis.
Fuzis que eles esses. prepararam a emboscada para as tropas. Exatamente. Fuzis esses, que são armas utilizadas em conflitos de guerra internacionais. É preciso que se diga isso. Então, aquele que está portando um fuzil é um terrorista, precisa ser tratado assim. Ele atenta contra a democracia, atenta contra o Estado Democrático de Direito, e assim ele precisa ser visto pelo Estado brasileiro. Porque, Valdemar, a gente não suporta mais esse estado de coisas. A gente vai trabalhar no sentido de atender essa demanda da população, porque a população precisa que nós demos um basta nisso tudo, e certamente nós iremos caminhar junto com a população com essa aceitação. E o apelo que eu faço aqui é que apoiem a sua polícia, apoiem a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque esses homens e mulheres são a última barreira entre o bem e o mal, a última barreira entre o bem e o caos. O senhor tem falado por aí que chega a ser um desrespeito à classe de milhares de trabalhadores que ganham lá seu salário mínimo. E nem por isso eles optam por pegar um fuzil. Quando você trata o criminoso como uma vítima da sociedade, você simplesmente promove um grave desrespeito aos milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que ganham salário mínimo nesse país, que ganham R$ 1.518 e em nenhum momento optaram por pegarem um fuzil. Então, essa questão da vítima, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira e um desrespeito com esses milhões de trabalhadores, que são homens e mulheres dignos que levam sua vida com R$ 1.518. Eu tenho recebido perguntas. Eu me lembro que nós passamos no posto de gasolina e fomos botar combustível no carro. Eu estava vendo as mensagens do senhor gravadas, dando entrevista. O frentista falou assim: o senhor vai ver esse cara aí? Eu falei assim: pô, esse cara é um herói. Olha a roupa bonita dele. Legal. E a gente conversava isso um mês antes, assim, da população do Rio de Janeiro. O senhor tem homens e mulheres valorosos na corporação. Agradecer o pessoal da Polícia Civil e todo o seu pessoal que ficou atrás dos bastidores, mas para fazer uma operação dessa. Nós tivemos, Valdemar, verdadeiros heróis que trabalharam nessa operação. São os nossos operadores de drones, né, do nosso grupamento aéreo, que eu posso aqui citar. Os batalhões da área que fizeram um trabalho também, porque é preciso que se diga que houve uma forte reação depois da nossa operação, visando descredibilizar a ação da polícia. Mas foi menor do que outras que teve por aí. O trabalho estava bem feito. Mas teve um impacto. A gente tinha um plano de contingência muito bem feito. Certo. Não houve histórico de interrupções durante 2, 3 horas. As interrupções duraram no máximo 20 minutos. O Rio não passou um apagão. O Rio não passou um apagão. Agora, obviamente, causou um transtorno para a população. Foram mais de 80 ônibus que foram atravessados e utilizados como barricada. A gente entende que isso é um crime em que eles agem na oportunidade. Geralmente são 1 ou 2 criminosos numa moto que eles percebem e fazem uma análise de perímetro. Se não há presença policial, eles rendem o motorista, retiram a chave em fração de segundos e aí já se estabelece o caos. Mas é preciso entender que as pessoas também entendam que só a cidade do Rio de Janeiro tem 8.000 coletivos, 8.000 ônibus. Você imagina como eu traçaria um plano para colocar um policial em cada ônibus? Em cidade nenhuma do mundo. Em cidade nenhuma do mundo você consegue fazer isso. Então, mas a gente preparou um plano de contingência bem feito, mas eu quero dizer que, além dos batalhões que trabalharam muito bem, a polícia trabalhou de uma forma muito assertiva, muito cirúrgica. Nós tivemos também, Valdemar, verdadeiros heróis, como eu falei, dos operadores de drone, do nosso grupamento aéreo, que nós tivemos eu estava vendo aí que paramédicos que fizeram uma infiltração, uma incursão na área do confronto para poder socorrer os nossos policiais feridos. E nós tivemos 10 feridos da Polícia Militar e 2 que infelizmente vieram a óbito. E eles precisavam desse socorro. A Polícia Militar é a única polícia do Brasil que tem 2 ambulâncias blindadas que nos permitem o equipamento, uma ferramenta importante, que permite que a gente adentre ao teatro de operações, que a gente vá na zona de conflito e retire os policiais,
Quero aqui destacar também o trabalho que foi feito no nosso Hospital Central da Polícia Militar. Eu tenho aqui a notícia para passar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, de que os médicos da Polícia Militar, eles saíram das suas outras atividades, porque você sabe que a atividade médica ela permite a acumulação de cargo de outras atividades. Então, muitos dos nossos médicos oficiais aqui da Polícia Militar, eles têm outras atividades em hospitais particulares, clínicas, consultórios, outras matrículas na prefeitura, em prefeituras, etc. E eles simplesmente saíram das suas atividades. Quando tomaram conhecimento do número de policiais baleados, eles foram para o nosso hospital de maneira voluntária e criaram verdadeiras forças-tarefa do bem para poder socorrer e salvar a vida dos nossos policiais. Eu posso citar aqui o caso do nosso sargento Alair, que é um sargento do Batalhão de Operações Especiais, atingido por um tiro de fuzil no ombro, socorrido para o Hospital Central da Polícia Militar, que ficou 13 minutos apagado. E os médicos efetuando manobra, massagem cardíaca, manobra de ressuscitação, dando aquele choque, etc. Depois de 13 minutos, pelo trabalho dos médicos e por um milagre de Deus, ele ressuscitou e, graças a Deus, está bem. Graças a Deus, está se recuperando. Teve uma grave lesão no ombro, tomou um tiro de fuzil, mas a gente tem a esperança que ele vai voltar e voltar bem para a sua família e vai recuperar todos os movimentos, porque a gente vai trabalhar para isso. A gente sabe que, infelizmente, policiais foram atingidos. Então, além dos 4 heróis mortos, também o senhor teve um número de feridos muito grande. Isso. Sabemos disso. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente já vai caminhando para finalizar. O que vem depois disso, Coronel? Valdemar, o que eu posso te dizer, muitas coisas eu não posso adiantar por um sigilo profissional, mas você já me ouviu há cerca de 30, 40 dias atrás, e eu já tinha te afiançado e afirmado que a gente ia apresentar um grande trabalho para a população. Falou mesmo. E eu posso te afirmar novamente que outros grandes trabalhos virão, que a população pode esperar. A gente também, nesse momento, vem trabalhando e vem produzindo um grande planejamento para tratar a questão da reocupação territorial, que é uma decisão da DPF 635, mas que envolve, principalmente, outras esferas de poder, não só o Estado, porque, diferente do que aconteceu na UPP, as polícias não vão ficar sozinhas nesse processo, nessa ocupação determinada pela DPF, porque determina que os municípios e o governo federal estejam presentes com as suas competências para promover, certamente, uma requalificação, uma mudança naquelas áreas atingidas. É possível? A gente deve... Oi? É possível? Eu entendo que é possível. Essa dinâmica. Eu sou sempre esperançoso. Certo. Eu sou um homem... Eu sou um homem otimista por natureza e acredito em soluções, acredito num estado melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos e netos. Isso é sensível. Eu sou um otimista por natureza. É isso que me motiva a sair de casa todos os dias. E para prestar esse compromisso para a população, que é trabalhar muito. Você está aqui comigo, sabe, tem acompanhado aí a minha rotina. Eu trabalho cerca de 12 horas por dia e certamente é realmente por uma vocação, por uma motivação de que a gente vai entregar uma segurança pública melhor, que a gente vai trazer paz e tranquilidade para o povo desse Estado. Quando eu digo assim, é possível o poder público chegar lá como um todo, o senhor falou... Não é possível, eu não falo que é possível, porque não tem escolha. Certo. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas Federal. também sei que não é só o senhor, depende de algumas variáveis se justapor para essa equação funcionar. Sim, mas essa equação está sendo conduzida pelo nosso governador Cláudio Castro, que eu quero aqui ressaltar a postura do governador. Ele apostou no assunto e foi. Ele tem nos dado total apoio, um apoio irrestrito em todas as demandas, em todas as consequências que você sabe como operação desse porte, os esclarecimentos que nós estamos tendo que prestar a todos os órgãos de controle. O governador tem estado na linha de frente, o governador tem estado na linha de frente do planejamento, na linha de frente das decisões conjuntas. Então, isso dá para as polícias um conforto muito grande em saber que nós temos respaldo, nós temos um líder
que trabalha em conjunto conosco para que a gente possa tratar um tema tão espinhoso, mas que é tão difícil e também tem uma relevância muito grande para a população de apoio bem. da população. Exatamente. Então a gente precisa trabalhar com esse apoio e atender essa expectativa da população. O que acontece é que nós temos aí um momento, esse momento que é sensível para todos, mas tem um pêndulo bom que captou essa sensibilidade, que é o senhor, que também são os homens mais importantes da esfera governamental do Estado do Rio de Janeiro, que, na figura do governador Cláudio Castro, na figura do senhor, na figura do pessoal da Polícia Civil Sim. e o seu secretário. Eles são homens assim, a gente vai começar a dar solução nisso. Isso. Eu digo, a gente vai começar porque envolve milhares de vidas. Sim. Tem os órgãos, como o senhor disse, de controle. Eu ia até orientar para todos nós. Existe essa ladainha, comandante, mas... ou seja, sentado à mesa, todos botam a luz da claridade e vai ver que tudo foi feito dentro da técnica, dentro do profissionalismo, dentro de um planejamento extremamente cuidadoso. E eu posso dizer para você, Valdemar, a gente sabia exatamente de onde nós partimos, o que nós percorreríamos e aonde a gente queria chegar. Certo. Então, essa operação ela teve esse mérito de que nós entendemos e procuramos estudar e traçar planos, traçar metas muito bem delimitadas que proporcionaram esse tipo de resultado. Para finalizar, do meu lado, vou deixar o senhor, por gentileza, falar, quem lembra dos idos lá de, acho que 1980, 90, acho mais para 90, início de 90, ao final de 80, o Rio de Janeiro que já foi símbolo de os Homens de Ouro, daquelas épocas. Os Homens de Ouro era aquela turma que o governador chegou, tem que dar conta, está muito violento. E existia um bandido, número 1 do Rio de Janeiro, chamado Maurinho Branco. Sim. O governador se reuniu, as cabeças pensantes, chamou a polícia. Gente, tem que pegar esse cara. Era o criminoso número 1. Sim. Aí, o comandante da PM falou assim, me dá jeito nisso. Posso ficar? Vou dar jeito nisso. Lá resolveram o problema. Exatamente. A pergunta quando eu falei assim, tem mais disso? Assim, você já respondeu. Está em planejamento, está em curso, como eu falei 1 mês atrás. E pelo que se nota, vocês têm o apoio de quem teria que ter mesmo, que é a população. Eu pergunto para o senhor o seguinte, hoje como chefe de família, o que eu aconselho para o trabalhador e o estudante, a dona de casa, que sai e tem que voltar para os seus lares? A gente sabe que a gente não foi em tudo que é lugar, você nem tem gente para isso. Mas é uma sinalização do que vem por aí, para a população. Não, com certeza, Valdemar. A gente deixa um recado de otimismo, de esperança, de que a gente entendeu o recado desse apoio popular e também compactua da mesma indignação Isso como eu tô cidadão. dizendo, não, isso são os índices aí, vários. Não, as pesquisas, né? Nós, enquanto gestores públicos, servidores públicos, a gente tem que estar antenado Sim. do que a população ela nos demanda, qual a vontade do povo. E a gente percebe que a população não aguenta mais ser atormentada por esses marginais. Então, a gente vem trabalhando de forma dura, de forma muito profissional, de maneira técnica e com muita força. Eu tenho tratado os meus policiais de uma maneira que eles sejam envolvidos nesse processo. Eu tenho trabalhado muito a questão psicológica deles, a questão da motivacional. É importante entender a relevância do trabalho policial, a necessidade da valorização do policial. Obviamente que há muito a fazer. A gente enfrenta um Estado que tem finanças combalidas, né? Certamente, se eu pudesse atender todas as demandas e tivesse essa disponibilidade orçamentária, eu não seria louco de não fazê-lo, né? Mas que a gente deixa aqui o recado de que ninguém vai parar a gente, nós não iremos parar. Isso aqui é o começo de uma virada de chave e que a gente precisa, mais do que nunca, do apoio da população de bem para que possamos virar a chave de forma definitiva no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, entregando um país e um estado melhor para os nossos filhos e nossos netos. Nós temos aqui... O senhor quer dar uma palavra final aí? É exatamente isso que eu gostaria de deixar esse recado para a população, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu cheguei aqui, várias pessoas na porta,
agências e setores do governo e todo o seu pessoal. Vi que vai dar já um certo horário e vi também que o senhor tem família. E eu sei que o senhor está aqui de manhã até de noite, de manhã até de noite incansável. Sim. Eu tenho certeza que os índices, né, as pesquisas mostram isso, que a população do estado do Rio de Janeiro, segundo as pesquisas, lhe dão apoio máximo. Coronel, a Rádio Costa Verde FM agradece o senhor mais uma vez. Espero que daqui a um mês eu volte e nós estaremos sempre num cenário melhor. Muito obrigado. A gente está dada essa oportunidade de a gente fazer essa entrevista. Espero que você volte aqui daqui a 30 dias, 40 dias ou 60 dias e a gente comemore mais um trabalho expressivo, com resultados expressivos e que a população esteja do nosso lado também comemorando mais uma vitória para a segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Pessoal, a Costa Verde FM e o programa no ar, Costa Verde no ar, agradecer ao Batalhão de Polícia Militar, ao Corpo da Polícia Militar, na presença do secretário e comandante da Polícia Militar, agradecer o pessoal da Polícia Civil, agradecer as pessoas que contribuem com esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu Costa Verde no ar.